Olá, muito bom dia para você. Feliz sexta-feira. Graças a Deus, mais um dia abençoado, uma oportunidade de nós começarmos bem o nosso dia na presença do Senhor. Já fez suas declarações? Já fez a sua oração? Já começou bem o seu dia, priorizando o Senhor? Então, lembre que isso é um estilo de vida. Deus não é religião, Deus é estilo de vida. Deus é relacionamento. Então, busque e persiga esse relacionamento em nome de Jesus. Amanhã, às 15 horas, mais um trabalho abençoado com os 300 valentes. Então, você que tem um ministério aí perto de você, vá até a igreja e acompanhe, participe desse trabalho que tem sido uma bênção com os homens em nome de Jesus, ok? Eu quero ler para você aqui a nossa mensagem de hoje, uma palavra muito abençoada que está em 2 Samuel 23, do 8 a 12, que diz assim, ó. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebede, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo dos três. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar ben Dodô, Eleazar filho de Dodô, neto de Aioi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. O povo estava fugindo e o Eleazar estava lá. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória. Olha que chique, hein? E o exército retornou para onde Eleazar estava. Mas somente, olha que vergonha. O homem ficou lá e o exército só voltou para se apoderar dos despojos de guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelenses fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Então nós vemos aqui esses homens poderosos, corajosos, né? Os caras ficaram sozinhos, lutaram bravamente, conquistaram, se tornaram o famoso grupo dos 3, os primeiros 3. Mas aquilo, na origem, não foi assim. Eles não vieram como soldados valentes, poderosos, corajosos, violentos, não. Começaram naquele grupo lá da caverna de Adulão, daqueles 400 fracassados, 400 em aperto, endividados, desgostosos, sem motivação nenhuma, sem perspectiva de nada. Esse povo tomou uma decisão. Talvez nem todos, né? Mas vamos ver esses 3. Tinha o grupo dos 30, mas tinha o grupo dos 3. E ninguém alcançou o nível do grupo dos 3. Então começou lá naquele momento, indo até Davi, aqueles homens em aflição, problemáticos, e desses problemáticos levantou-se um exército poderoso, um exército de valentes. Então nós vemos o que é a mudança de uma liderança, o que é a mudança de uma mentalidade. Não é de graça, não é da noite para o dia, são decisões. Então, às vezes, você olha a sua vida, você olha os seus resultados, você, às vezes, até está se olhando como um desses daí. Fracassados, endividados, aflitos, desgostosos, chateados, sem sonhos, sem nada. Mas até que você toma uma decisão e você tem condições de se tornar um desses 3. Desses que não precisam de alguém empurrando, eles já são automotivados. Não precisa alguém falar o que deve ser feito, ele já sabe o que tem que fazer. Não precisa ficar esperando alguma coisa acontecer, não, ele faz acontecer. Ele dá condições a Deus, ele tem atitudes corajosas, ele tem atitude na vida. Nós precisamos de atitude. As coisas não vão mudar sozinhas.
Tem gente que tem essa crença desgraçada. É passivo demais. Fica lá falando, achando que as coisas vão se resolver de uma maneira automática. Nada vai acontecer se eu não tomar a frente das coisas. Se eu não tomo uma decisão, alguém vai tomar por mim. Se eu não me posiciono na vida, alguém vai se posicionar por mim. E é sempre o lado ruim. Se eu não ajo da maneira correta, eu estou aceitando a maneira errada. Na vida não tem vácuo. A vida é 880. Ou eu estou num lugar ou eu não estou. Ou eu ocupo o lugar ou vai ser ocupado por outra pessoa. Então não é de graça. São decisões, são atitudes firmes e corajosas. Então quando mudou a liderança, saiu aqueles homens, saíram da liderança do Saul, que em vários momentos o exército fugia, o exército era covarde, porque Saul era um covarde. Quando mudou para Davi, o exército ficou violento, ficou agressivo, ficou experiente, ficou determinado, ficou focado, porque mudou a mente, mudou a mentalidade, tudo mudou. Quando muda a mentalidade, tudo muda. Então, Jesus é esse líder. Jesus é o nosso exemplo. Nós vemos Jesus, as atitudes dele, a postura dele, o comportamento dele. Era um homem livre. Um homem livre, ele não ficava carregando mágoas, chateação, porque ofenderam, porque criticaram, porque tentaram matar ele, tentaram apedrejar ele. Ele não guardava nada disso. Ah, porque curou no sábado, estão me criticando e estão falando tal. Ele não estava nem aí. Ele tinha um propósito, ele fazia o que ele tinha que fazer. Então nós precisamos entender, Jesus é esse líder, Jesus é que nos mostra que a gente não pode ficar preso a coisas insignificantes, gastando energia, tempo com coisas irrelevantes. Então, enquanto nós formos ainda aceitarmos ser liderados por gente sem princípios, sem escrúpulos, aceitando que nos é dito, nós vamos viver uma vida fracassada. Enquanto eles estavam lá, sob a liderança de Saul, eles foram homens fracassados. Quando eles mudaram a mentalidade através da liderança de Davi, olha aí, olha o resultado. Olha o tipo de homem, de pessoa que eles se tornaram. E é isso que nós aprendemos com a palavra. Com Jesus, tudo aquilo que parecia assim, em perspectiva, tudo aquilo que parecia que ia fracassar, tudo isso muda. E se ainda há coisas na sua vida que não mudaram, é porque eu não conheci a verdade ainda. É porque você ainda não conheceu a verdade. Porque uma pessoa que conhece Jesus, ele não consegue viver mais da mesma forma. Então, se eu ainda continuo vivendo com as velhas atitudes, com o velho estilo de vida, com a velha mentalidade, é porque eu não conheci ainda de verdade. Eu conheci no máximo a religião, mas eu não conheci Jesus. Então, analisa isso. Na origem, faziam parte de um grupo de homens desgostosos. Mas aqui, depois da mudança dessa mentalidade, se formaram os três, os de elite, os cabeças, aqueles que eram os imbatíveis, porque mudou a mentalidade, mudou a fé, muda os resultados, como a bispa disse. Então, trabalhe por isso. Jesus é a única coisa que muda a nossa vida. A sua vida precisa mudar. Se você conheceu Jesus e a sua vida não mudou, é porque você não conheceu Jesus. Porque quando nós conhecemos, a vida tem que mudar. Então, reflita nisso. Medite nisso. Mude a sua mentalidade. Quem tem liderado você? É a palavra ou são seus pensamentos? É Deus ou é sua carne? A quem você serve? Não dá para servir a dois senhores. A quem nós temos servido? Então, reflita sobre isso e tome decisões. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença
mais uma oportunidade, mais uma bênção, uma palavra que o Senhor nos conduz, meu Pai, a entender, a refletir, meu Pai. Que não é a situação atual que importa, mas aquilo que nós enxergamos, qual é a nossa visão. Aqueles homens chegaram sem visão, sem perspectiva nenhuma, mas Davi mostrou a eles uma nova oportunidade. Davi mostrou a eles que era possível ser uma pessoa diferente. Davi mostrou para aquelas pessoas. Mas hoje é o nosso tempo, Senhor. Hoje nós temos o Senhor. E nós podemos mostrar para outras pessoas, podemos ser bênção na vida das pessoas através de atitudes que nós tomamos agora, hoje. Então eu peço a tua bênção. Eu peço, Senhor, nos ajude. Eu peço, Senhor, abra as mentes de cada pessoa, Senhor querido. E que haja aqui homens e mulheres fortes, corajosos, valentes, determinados, que não param, meu Pai, no caminho, mas que fazem o que é necessário para que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos e nós te agradecemos. Fala com cada um, Senhor. Que ninguém aceite mais o velho padrão, que ninguém aceite ser mais um, Senhor, que nós venhamos a perseguir esse alto posto de fazer parte do grupo dos três vencedores, dos 3 mais valentes, dos 3 mais vitoriosos em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.